Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Wani Souza, sejam bem-vindos no Entrevistando Você. Hoje vamos falar sobre o trabalho do técnico de segurança do trabalho. Com o crescimento dos setores industriais, as empresas exigem cada vez mais profissional nesta área. Para falar nesse assunto, recebo um profissional na área, Lázaro Antônio. É um prazer estar aqui com você, participando do seu programa pela primeira vez e, quem sabe, ter mais uma oportunidade de falar sobre o meu trabalho, as qualificações a qual temos juntos ao Ministério do Trabalho. Eu que agradeço. Lázaro, fala um pouco sobre a sua carreira profissional, por que você se interessou nesta área? Bom, a carreira profissional ela surgiu no ano de 97, quando me interessei pela medicina do trabalho. Não tinha nenhum conhecimento, nem sabia que existia isso, mas a executar o trabalho como apontador fiscal na usina Moema, no interior de São José do Rio Preto, era muito precário o trabalho do técnico de segurança do trabalho. E nós tínhamos que fazer basicamente a APR. Quem fazia éramos nós, os fiscais da lavoura, do corte de cana de açúcar. E eu achava aquilo muito interessante, uma coisa que eu fazia, assim, eu gostava de fazer, eu me envolvia com aquele trabalho sem saber que aquela parte era principal para a atuação do técnico. Sem ela, era impossível o técnico fazer todos os levantamentos, o mapeamento dos riscos e conseguir identificar onde havia ocorrido a falha daquela função a qual o trabalhador executava. Lázaro, e o que é um técnico de segurança em trabalho? O técnico de segurança do trabalho é um profissional que estuda basicamente 20 meses, ou seja, 2 anos e alguns meses, e ele vai estudar a medicina do trabalho. Após ele estudar toda essa medicina, que envolve antecipação, prevenção e conscientização dos riscos do meio ambiente do trabalho, ele vai, junto à empresa que o contrata, aplicar isso para o desenvolvimento daquela empresa no setor de segurança do trabalho. E quais são as principais normas? Olha, existem 37 normas. No momento de cabeça eu não vou conseguir falar para você quais são elas, mas são 37 normas exigidas pelo Ministério do Trabalho. E elas têm que ser aplicadas desde a norma regulamentadora número 1, que ela trata a respeito da obrigação do patrão, até a conscientização e o zelo e a obrigação do colaborador com o material de segurança. E quais são as atribuições? As atribuições de um técnico de segurança do trabalho, ela inicia dentro da empresa quando a empresa ela contrata um técnico e aquele técnico ele precisa trabalhar, como eu já disse, na antecipação, prevenção e conscientização. De que forma que o técnico vai trabalhar com isso? Primeiramente, ele vai fazer o levantamento do mapa de risco daquela empresa, ele precisa ter o conhecimento total daquele, precisa conhecer a empresa, para ele poder executar essas atribuições internas ou externas dentro da empresa, porque ela não se restitui simplesmente internamente, ela está externamente também, existe um todo em volta dessa empresa, nas atribuições desse profissional do trabalho. Interessante. E Lázaro, como que você realiza o seu trabalho dentro de uma empresa? Olha, o meu trabalho dentro da empresa, eu gosto de realizar isso, como eu já disse, na antecipação, na prevenção, na conscientização dos riscos do meio ambiente do trabalho. Como que é isso, antecipação? Eu preciso não estar simplesmente dentro de uma sala. Às vezes a pessoa acha que o técnico de segurança do trabalho, ele está ali somente para poder entregar EPIs, não, muito pelo contrário. Ele tem que estar envolvido, ele tem que estar ali no chão de fábrica, junto com o colaborador, junto com o trabalhador, ele precisa conhecer a atividade daquele profissional e mediante o conhecimento, ele sabe como que ela se desenvolve, ele vai poder fazer a antecipação dos riscos. Como assim? Ele vai antecipar quais seriam os fatores que levariam ao risco, a um acidente de trabalho. A conscientização. Eu preciso colocar na mente daquele profissional, seja ele um profissional que esteja no chão de fábrica, um cortador de cana, ele seja um profissional que está dentro do escritório, no ar-condicionado, que
eu tenho que conscientizar ele que existe naquele meio de trabalho um risco, seja ele químico, físico ou ergonômico ou de acidente. De que forma que eu vou conscientizar? Uma coisa que eu gosto muito de especificar, se eu fosse fazer isso com você hoje. Quando você fechou a porta da sua casa, quem que você deixou lá atrás, do outro lado da porta, te esperando? Minha família. É o principal motivo que eu trabalho com o profissional, seja qual for a área que ele exerce. Você vai executar o seu trabalho para você, para a empresa ou para a sua família. Para quem você faz segurança? Eu conscientizo as pessoas dessa forma. Você precisa retornar seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Essa é a maneira de conscientização. E a prevenção? Como você previne os riscos? Eu tenho essa luminária, eu tenho o cameraman que está nos filmando. Se eu tiver um profissional que não tem conhecimento dos riscos que ele tem dentro desse meio ambiente de trabalho, fazendo um APR, nós temos vários cabos. Se um cabo desse tiver uma fissura, se ele tiver deteriorado, o que ele pode causar? Uma falha elétrica, pode ocorrer uma descarga elétrica a quem está operando a câmera, ele pode sofrer, parece que não, mas tudo isso eu preciso conscientizar, eu preciso prevenir esses riscos para que dê condições adequadas para esse profissional, como eu disse para você, fechou a porta, deixou a família e voltar com segurança. É tudo observado, desde a hora que você entrou, você já analisou aqui o nosso estúdio. Chama-se APR. Hoje a APR, muitas empresas, ela usa a APR, porém, para quem tem um conhecimento mais elevado, a gente já não usa mais a APR, a gente trabalha com a POP. A POP, ela é programa que ela abrange todos os riscos. Você chega, você observa, desde o momento que o cameraman ele começa a instalar, a POP ela vai perguntar como que ele coloca a câmera dele, como que ele vai observar na tela. Ela é mais abrangente do que a APR. Então, quando eu entrei aqui, eu já fiz um programa de prevenção dos riscos aqui dentro, quais seriam os riscos, qual seria a maneira adequada dele operar o material dele, até da maneira de você sentar, se portar, para você não sofrer uma lesão osteomuscular. É bastante interessante e importante, né? A gente que não conhece, a gente passa desapercebido total. Lázaro, e como que você atua em uma empresa de trabalho? Quando eu adentro a empresa de trabalho, para eu poder atuar dentro dela, como eu já falei para você, eu preciso conhecer a empresa, seja ela agrícola, seja ela uma empresa industrial. Se ela for empresa agrícola, nós vamos trabalhar com a NR35. E se for uma empresa, como eu disse para você, industrial, aí já é mais abrangente. Aí já é um todo mais complexo. Eu tenho que ver quais as atividades que são incorporadas a essa empresa. Eu preciso conhecer cada profissional, qual a atividade dele. Eu preciso estar tete a tete com o profissional e conhecer o todo da empresa. Aí eu vou fazer esse levantamento de risco, esse mapeamento de risco, vou apresentar junto à coordenadoria da empresa e vou dizer para ela, eu preciso, para mim continuar com você, desse levantamento. Caso contrário, eu não consiga, para mim a porta da rua é a serventia da casa, porque eu não negocio a vida de ninguém, eu não negocio segurança. Quando eu negocio segurança com um empreendedor, eu não estou negociando simplesmente a segurança, estou negociando a vida de alguém. E a vida de ninguém me pertence. É um trabalho que você leva muito a sério, né? Houve oportunidades que eu preferi abandonar algumas empresas do que continuar e outra. A segurança do trabalho, ela é algo tão importante, tão complexa, que eu saio daquela empresa algemado e os donos, porque eles me contrataram, então o responsável sou eu, não é os donos. Então eu preciso ter consciência, como eu disse a você, conscientização eu preciso também ter. Bom, Lázaro, quais empresas importantes você já trabalhou? Olha, eu trabalhei em algumas empresas importantíssimas, empresas nacionais e internacionais. Eu prestei serviço, como eu disse para você, para a Bung Bioenergia,
ela tem a matriz na cidade de Orindiúva. Eu prestei serviço junto ao SESMIT. Eu consegui. Interessante que eu não entrei como técnico de segurança do trabalho, porque é uma área muito concorrida. A Bung ela é uma empresa que ela exige muito do profissional do trabalho. E eu estava ali de boa, tranquilo, trabalhando, e reconhecer a minha atividade no meu setor de trabalho, eu fui convidado a participar do SESMIT. E eu pude, dentro da Bung, exercer várias atividades junto ao SESMIT, como eu já disse para você. E entre outras também, hoje, Corbios está no município de Orindiúva, a primeira fábrica de óleo de microalgas marinhas que nós temos na América Latina. Eu atuei nela na construção civil, que hoje é a área que mais mata dentro da segurança do trabalho. E é que eu sou mais apaixonado, me identifiquei muito com a construção civil, gosto muito, e eu tive o prazer de trabalhar hoje na Solazyme Bung, que hoje é a Corbios. E para a gente já finalizar o nosso programa de hoje, Lázaro, quais são os resultados que a empresa obtém quando investe no técnico de segurança do trabalho? Os resultados são maravilhosos. Interessante que há uma década atrás, 2 décadas atrás, o profissional de segurança do trabalho ele era um incômodo para a empresa. As empresas tinham ele por obrigação, é uma exigência do Ministério do Trabalho. Hoje, as empresas que estão se adequando, estão tendo um resultado muito grande com o técnico de segurança do trabalho, ela jamais deixa de ter o profissional. Porque um dos principais resultados que a empresa tem, ela vai ter uma diminuição muito grande com os acidentes de trabalho. Quando a empresa ela tem a redução desses acidentes de trabalho, que a gente trabalha na pirâmide Birds, quem sabe quem for Birds, a gente trabalha com a antecipação do programa de prevenção de riscos ambientais. Ela deixando de ter os atestados, ela vai ter os acidentes, ela vai deixar de ter atestados. E isso a empresa passa a deixar de ter o quê? Prejuízo. Não é que ela vai lucrar, não, ela deixa de ter prejuízo. E hoje uma empresa que ela sabe que um dia de um funcionário, ele não equivale a um dia, ele equivale a vezes 4, que é uma conta que a gente faz, só o técnico de segurança do trabalho consegue fazer. Então, a empresa que investe em segurança do trabalho, além dos resultados que ela tem para si, ela consegue trazer não só para ela, mas para o ambiente inteiro, que é a família daquele trabalhador. Ela tem um trabalhador que ele vai sair da casa dele, vai chegar na empresa, ele vai estar consciente das suas atividades, e quando ele deixar a empresa, ele vai conseguir chegar na casa dele, vai ter uma família que ele vai ter mais condições de... Ele não vai levar os seus problemas da empresa para sua casa e nem vai trazer os problemas da casa para a empresa. Isso, a empresa que investe em segurança do trabalho, é o mínimo que ela vai ter. É o mínimo. Se a gente fosse falar e enumerar todos, a gente ficaria aqui horas. Bom, pessoal, a gente finaliza nosso programa de hoje por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o trabalho do técnico de segurança. Lázaro, eu já quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E, tendo mais oportunidade, estamos à disposição. Ficamos por aqui. Um grande beijo e até o próximo programa. Não se esqueça de seguir a nossa página e compartilhar as entrevistas. Até a próxima.